Evangelho de Lucas 19, versículo 1 a 10, que diz assim: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Deus abençoe, podem sentar-se. Irmãos, o texto começa dizendo: E tendo Jesus entrado em Jericó. Irmãos, Jericó era uma cidade belíssima, local de muito luxo, muita riqueza, lazer, comércio. E Jesus estava passando em Jericó pela última vez. Jesus, nessa caminhada, estava indo para Jerusalém para ser preso, escarnecido, açoitado, cuspido e morto. Mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Sendo assim, aquele era o dia da oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre aquela cidade. Era o dia mais importante na agenda de Jericó. Isso porque o Filho de Deus estava passando por ali. É nesse momento que entra em cena um homem chamado quê? Zaqueu. Irmãos, a história de Zaqueu se resume aqui, no texto que lemos. Somente Lucas fala sobre a história de Zaqueu. Nenhum outro evangelista conta a história dele. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era baixinho, pequenininho, mas, acima de tudo, ele era perseverante. Ele era insistente naquilo que queria. Parecia até criança, berrenta, que quando quer as coisas, bate o pezinho. E ele era insistente. Quando ele ouviu que Jesus ia passar por Jericó, Zaqueu se apressou e fez de tudo para poder ver a Jesus. E como ele era baixinho, e havia uma multidão ao redor de Jesus, ele fez o quê? Usou a cabeça, subiu numa árvore para vencer os seus limites. E o mais lindo, amados, é que Jesus já sabia do desejo de Zaqueu. Jesus já conhecia. E quando Jesus chegou próximo à árvore, disse o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu apressadamente desceu da árvore e recebeu Jesus alegremente e foi salvo. Essa é a história que o texto nos revela. E muitas verdades nós podemos tirar dessa história, da vida de Zaqueu. Mas eu quero me ater a apenas 5 verdades com relação a esse contexto geral. E a primeira verdade é que sempre vamos encontrar obstáculos para nos aproximar de Jesus. Isso é fato, amados. É um fato bíblico e é um fato do nosso dia a dia. Se aproximar de Jesus não é simples, não é fácil.
requer esforço, perseverança, estratégia, persistência. Não é para frouxo, por assim dizer. Zaqueu, ele quis ver Jesus, mas ele foi impedido. Olha aí no versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era o quê? Chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era baixinho, igual a Bia. Só nesse versículo, amados, eu encontro 4 obstáculos que Zaqueu precisou vencer a fim de realizar o seu grandioso sonho de ver a Jesus. E o primeiro obstáculo que ele teve que vencer era a sua profissão. Irmãos, Zaqueu, ele pertencia à classe odiada dos cobradores de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Ele era o maioral dos publicanos, ou seja, diretor de impostos da cidade de Jericó. Mas, comumente, atualmente falando, ele seria o fiscal da Receita Federal. Né? O leão, não tem o leão que come, eu estou levando umas pancadas todo ano do leão. E o nome de Zaqueu é interessante que é de origem hebraica e significa puro. Só que Zaqueu, ele não fazia jus ao seu nome, pois ele não tinha nada de puro. Pelo contrário, ele era impuro, injusto e desonesto. A profissão de Zaqueu era a mais desprezada de Israel. Os rabinos classificavam os publicanos na mesma categoria dos assassinos, dos salteadores, dos adúlteros, dos pagãos. Essa era a profissão de Zaqueu. Ele era um traidor na nação. Sendo assim, a sua profissão era uma barreira para ele ver Jesus. Eu não sei, amado, se aquilo que você faz profissionalmente tem sido talvez um empecilho para que você veja Jesus de maneira mais plena. A verdade é que existem certas profissões que se tornam barreiras quase que intransponíveis para a pessoa buscar mais a Deus. A dificuldade às vezes se torna muito grande. Eu já trabalhei em comércio, vendedor de sapato, e como era difícil. Sair de casa às 6, 6h30 e chegar em casa quase 8 horas da noite. 12 horas, 13 horas, e quando era Natal e Ano Novo, então, era 15, 16 horas de serviço. Algo difícil de suportar. Mas mesmo assim, né, eu ia com o uniforme da Raquel Calçados, que eu era vendedor, ia para a igreja, Biana está de testemunho ali, mas era uma barreira profissional, era um empecilho. Às vezes, a carga horária é tão grande, né, e tão desgastante que às vezes a pessoa não encontra forças, literalmente, para estar na igreja. Às vezes, a escala de serviço é tão difícil, e às vezes até inconstante, e existe isso em alguns locais, que a pessoa não consegue se programar para nada. Mas, amados, assim como Zaqueu não permitiu que a sua profissão, e olha que profissão, né? Não o impedisse, ele não permitiu que essa profissão não impedisse de ver Jesus, assim também não podemos permitir que o cansaço, que o desânimo, que a fadiga, que a escala difícil, né, nos impeça de buscar mais a Deus. Não podemos impedir. Temos que nos reinventar. Se não podemos estar no culto de domingo, vamos estar no culto da quinta. Se não podemos estar no culto nem da quinta nem do domingo, vamos para o encontro no lar, no sábado. Se reinventar. O que não pode ou não podemos fazer é deixar que os nossos afazeres, ou a nossa profissão, ou o nosso trabalho, venha nos impedir de nos aproximar mais de Deus. Zaqueu não permitiu. E ele conseguiu aquilo que ele queria. O segundo obstáculo que Zaqueu precisou vencer, amados, foi seu status social, pois ele era rico. Olha aí, ele era rico no versículo 2. E sua riqueza provavelmente era fruto de propina, fruto de esquemas, extorsões, juros abusivos. Só que a vida de Zaqueu era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro e nem o sucesso podiam preencher.
Nada material conseguia preencher o vazio da alma que estava em Zaqueu. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Isso é um fato. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e totalmente incompleto. Precisando de quê? De salvação para sua alma. O povo pensava que Zaqueu era um homem rico, mas na verdade ele era apenas um pecador falido que precisava receber de Deus a dádiva da vida eterna, o presente mais precioso do mundo, que é ter um relacionamento com Jesus. Provérbios 15:16 diz que é melhor o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Mesmo assim, amados, mesmo com todo o seu dinheiro, com toda a sua fortuna, Zaqueu não deixou que isso o impedisse de se encontrar com Cristo, mesmo sendo um rico pecador, um ladrão, um inimigo da nação, do povo. Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Certa feita, um outro homem, também rico, foi até a pessoa de Jesus. Esse era o jovem rico, né? Certa feita eu preguei sobre ele. Ele é o rico lá de Mateus 19. E Zaqueu é o rico de Lucas 19. Vocês nunca mais vão esquecer. Mateus 19 fala do jovem rico. Lucas 19 fala de Zaqueu. E o contraste, amado, entre esses dois ricos é bem interessante. Por quê? O jovem rico, ele tinha uma boa reputação, não tinha? Jovem rico, boa reputação. Zaqueu era um pecador. O jovem rico era um oficial na sinagoga, um religioso. Um homem que orava muito, jejuava muito, conhecia muito a Bíblia. Mas Zaqueu era o quê? Maioral dos publicanos. O chefe da quadrilha, por assim dizer. O jovem rico era popular. Zaqueu era totalmente odiado. O jovem rico não teve nenhum impedimento para ir até Jesus. Nenhuma barreira. Ele foi se aproximando e a multidão foi abrindo-se. Mas Zaqueu teve tantos empecilhos para ir até Jesus. O jovem rico amava o dinheiro. Zaqueu, por outro lado, não era escravo do dinheiro. Zaqueu abriu mão do dinheiro e foi salvo. O jovem rico se apegou ao dinheiro e provavelmente se perdeu por toda a eternidade. O jovem rico, depois de se encontrar com Jesus, ele foi para casa com seu dinheiro, mas foi para casa triste. Lembra? Jesus o amou. Mesmo assim, ele se perdeu. Não é o fato de Deus amar o mundo que o mundo vai ser salvo. Zaqueu, amados, depois de se encontrar com Jesus, ele abriu mão da metade dos seus bens e foi para casa sendo o homem mais feliz da terra. Na verdade, ele nem foi para casa, ele estava em casa. Né? Foi Jesus que foi à casa dele. Zaqueu, o publicano de Lucas 19, foi salvo. E o jovem rico de Mateus 19, provavelmente, como eu já disse, foi condenado, pois trocou a salvação de sua alma pelo dinheiro. Agora, para pensar. Se esses dois jovens, ou esses dois ricos, tivessem chegado no mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias até Jesus, com certeza todos iriam colocar aquele jovem rico como um pretendente para ser discípulo de Jesus. Mas aconteceu totalmente o contrário. Ele foi negado, foi rejeitado porque ele não quis, e Zaqueu quis a bênção, segurou a bênção e foi até o fim. E foi salvo. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, Jesus, ele sonda os corações. Ele vê o íntimo de nós. Ele conhece tudo e não as aparências somente. O homem vê o que está no exterior. Deus conhece o que está no interior. Ele conhece o coração do homem e sabe o que passa por esse cantinho aqui. Às vezes é um cantinho meio obscuro. Mas Jesus conhece. O coração de Zaqueu tinha sede de salvação. O coração do jovem rico tinha sede de quê? De dinheiro. Mas se perdeu.
O terceiro obstáculo, amados, que Zaqueu precisou vencer foi a multidão, ainda no versículo 2. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Por causa de quê? Por causa da multidão. Repito mais uma vez, não é fácil servir a Deus. É preciso determinação, perseverança, insistência. A profissão de Zaqueu era uma barreira. O status social de Zaqueu era uma barreira. Agora vemos que, além de tudo isso, ainda tem o quê? Uma multidão que se levanta como um muro entre Zaqueu e Jesus. A mesma multidão, amados, que tentou calar o cego Bartimeu, agora impede Zaqueu de ver Jesus. Por falar em Bartimeu, nós vamos estar pregando domingo de manhã sobre Bartimeu, o cego que foi curado. E o interessante é que os dois foram salvos, tanto Bartimeu como Zaqueu. Não é interessante agora o contraste? Um era pobre, e, detalhe, é Lucas também, só que capítulo anterior. E é a mesma viagem, Jesus estava indo para Jerusalém. E antes de ter um encontro com Zaqueu, ele curou Bartimeu. O mais certo seria ter pregado sobre Bartimeu para depois falar de Zaqueu, né? Porque Bartimeu veio primeiro. Mas foi um encontro interessante porque os dois foram salvos. Um era pobre, o outro rico. Um estava mendigando à beira do caminho, o outro precisou subir numa árvore. Para se encontrar com Cristo, Bartimeu precisou se levantar. Só que Zaqueu precisou descer, e descer correndo da árvore. Bartimeu era um mendigo desprezado, Zaqueu um aristocrata odiado. Sabe o que eu aprendo, amados, com essa diferença entre Bartimeu e Zaqueu? É que Deus não faz acepção de pessoas. E glória a Deus por isso. Você pode ser um político influente ou um empresário bem-sucedido. Mesmo assim, Jesus pode te salvar. Da mesma forma, você pode ser uma pessoa insignificante aos olhos humanos, sem status, sem bens, com dívida, né? Com dificuldades familiares. Mesmo assim, Jesus se importa com você e comigo. Então, a mesma multidão que mandou um Bartimeu se calar, impediu Zaqueu de ver Jesus. Essa multidão é terrível, amados. E não é verdade que enfrentamos o mesmo desafio? Queremos muitas vezes nos aproximar mais e mais do Senhor, mas uma multidão de problemas, os mais variados possíveis, se levantam na nossa frente, como se fosse um muro, para nos impedir de nos aproximar mais de Deus. Queremos orar e jejuar, e uma multidão de desejos guerreiam no nosso interior, nos impedindo. Queremos nos santificar, nos separar de todo tipo de pecado, mas uma multidão de tentações assolam a nossa mente, de pensamentos, de coisas que nós combatemos. Amados, quantas vezes desejamos ler mais a Bíblia, mas uma multidão de outros afazeres, outras prioridades se colocam na frente e deixamos de ler a Bíblia para olhar o WhatsApp, o Facebook ou outra coisa qualquer. É a multidão. Quantas vezes, amados, nos preparamos para ir à igreja, para congregar e adorar a Deus com os irmãos, mas uma multidão de barreiras se levantam. Um irmão contou para mim há pouco tempo, de outra igreja, estava se preparando para ir para a ceia. Irmão, mas foi uma questão de uma mamadeira da criança. E foi o estopim para quase um divórcio. Eu falei, meu Deus, uma mamadeira, a multidão. Será que esses problemas acontecem só comigo ou com você também? No entanto, Zaqueu venceu a multidão, amado, de maneira criativa. Olha aí, ele subiu numa árvore, ele ficou acima da multidão e viu a Jesus de maneira mais plena. Não podemos desistir, amados. Ainda que uma multidão de dificuldades nos impeçam de nos aproximar de Jesus. Ainda que uma multidão de diagnósticos negativos tentem nos impedir de continuar, suba numa árvore, ou seja, suba acima da multidão, acima dos problemas. Contemple o que está além da multidão. Contemple o Senhor Jesus, aquele que pode te colocar de pé e pode te levar um pouco mais alto e mais além
das suas limitações. Ainda que uma multidão de dívidas tentem te impedir de ver Cristo, vá além. Suba um pouco mais, dependa mais de Deus. Creia na provisão do alto e não nas suas estratégias humanas. Temos que crer, eu estou pregando para mim. Temos que crer. Num milagre, fazer igual Jó, ainda que ele me mate, ainda assim eu vou continuar crendo nele. Por mais que a multidão seja uma realidade, queridos, precisamos ser criativos e subir um pouco mais. Não na nossa força, mas na força daquele que diz: não temas e não te assombres, porque eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te socorro. E o que falar, amados, daqueles que querem vir ou servir a Deus, entregar a vida para Jesus, mas muitas vezes também uma multidão se coloca entre ele e Jesus. Quantas vezes o indivíduo ele fica constrangido em ir a Cristo para se converter por causa de parentes, de amigos, opinião pública, por causa do povo. A pessoa troca a salvação por causa da opinião de A, B ou C. Meu irmão, Jesus não teve vergonha de morrer por mim. Por que eu vou ter vergonha de servi-lo? Zaqueu, ele não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver Jesus foi maior do que o obstáculo da multidão. Vença então os obstáculos em nome de Jesus. O quarto e último obstáculo que Zaqueu precisou vencer, amados, foi a sua estatura. Ele era baixinho. Versículo 2 ainda. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era o quê? De pequena estatura. Irmãos, esse era um obstáculo difícil de vencer. Zaqueu devia ter muitos traumas, baixa estima, complexo de inferioridade. Ele deve ter sofrido muito bullying na escola, né? Bullying é um termo atual, mas quais são os adjetivos usados para uma pessoa baixinha? Tampinha, né? E vai embora. Hoje em dia dá até cadeia. Então, ele sofreu quando era jovem. As pessoas riam dele, faziam chacota da sua condição física. Mas Zaqueu não deixou que um problema físico, ele não era doente, não era paralítico, mas era um problema que devia mexer com ele. Mas existia um outro baixinho também na história que fez a diferença. Não sei se você sabe, mas historiadores dizem que provavelmente o apóstolo Paulo devia ter 1,55 m ou 53 de altura. E olha que baixinho, hein? Espoleta. Escreveu 13 cartas, a metade do Novo Testamento. Fez missões por toda a Europa há 2000 anos atrás. Então, Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na sua vida espiritual. Ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo mais de Jesus. Ele correu, ele demonstrou pressa ao encontrar-se com Jesus. Em termos espirituais, amados, todos nós também somos de pequena estatura, por assim dizer, pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ninguém é capaz de atingir os parâmetros elevados de Deus. Somos todos pequenos demais para entrar no céu. Sou pequeno demais. Lembra do hino? Não vou cantar não, porque senão você vai acabar. Biana fala, você como pregador é um péssimo cantor. Então, muitos pecadores consideram-se grandes. Muitos consideram sua estatura segundo parâmetros humanos. Segundo o que tem no bolso, segundo o cargo que tem, segundo a autoridade, a popularidade, coisas que são abomináveis diante de Deus. Acreditam que tudo, que tem tudo, é igual a igreja lá de Laodiceia. Rico sou e não tenho necessidade de coisa alguma. E Jesus disse, não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Terrível uma palavra dessa. Mas Zaqueu, ele creu em Jesus e se tornou um verdadeiro filho de Abraão, ou seja, um filho da fé. E é impossível, amados, ser maior do que isso. Ele foi ao topo, ao máximo, filho de Abraão. Zaqueu era de baixa estatura, mas não desistiu de buscar Jesus. Irmãos, eu não sei em que sentido você também é baixo.
pequeno ou limitado. Talvez seja na oração, há uma limitação. Ou seja, na leitura da palavra. Talvez seja em perseverar quando tudo dá errado. No entanto, queridos, faça como Zaqueu, que mesmo sendo de baixa estatura, não desistiu de ver Jesus. Mesmo com as suas limitações físicas, ele não se desviou de seguir a Jesus, ele se desviou da multidão e subiu numa árvore. Como Zaqueu, talvez encontremos também uma árvore que nos permita erguer-nos acima das nossas deficiências. Talvez seja a árvore do arrependimento, ou da oração, ou da resolução, ou da persistência, insistência. Não desista. Irmãos, Zaqueu ele tinha uma meta, um propósito, um objetivo. E qual era? Ver a Jesus. Ele alcançou esse objetivo. Não desista, então, de alcançar uma vida mais plena. Não desista de alcançar uma vida mais ungida, mais avivada, mais vibrante, mais cheia do Espírito Santo. Ainda que, às vezes, várias barreiras se levantem para te impedir. Mas não desista em nome de Jesus. Zaqueu não desistiu. Ele insistiu. E como diz o versículo 4 aí, diz assim, correndo adiante. Olha a pressa dele. Subiu a um sicômoro, a uma árvore baixa, para o ver, porque havia de passar por ali. Que perseverança desse homem. Talvez muitos no lugar dele teriam desistido, teriam parado no meio do caminho. Isso me faz lembrar, queridos, de Franklin Delano Roosevelt. É um homem bem conhecido na história. Ele tinha o sonho de ser presidente dos Estados Unidos. Contudo, uma doença o colocou numa cadeira de roda. Literalmente inválido. Mesmo nessa situação tão adversa, essa situação não foi capaz ou o suficiente de roubar o seu grande sonho de ser o presidente dos Estados Unidos. Uma multidão se levantou para dizer que ele não era capaz, que ele não tinha condições. Sua limitação física revelava que a probabilidade dele vencer seria quase que zero. Mesmo assim, ele não desistiu de seu sonho, amados, e lutou para alcançar. Sabe qual foi o resultado? Até os dias de hoje, ele foi o único presidente dos Estados Unidos que foi reeleito 4 vezes consecutivas, mesmo sendo um aleijado, paralítico, está numa cadeira de rodas. O sonho dele era material. Era um sonho, aos nossos olhos, humano, terrenos. O nosso sonho é muito maior. Desejamos ver com mais clareza, queridos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não desista dos seus sonhos, pois o fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Os problemas só nos derrotam quando desistimos de lutar. Zaqueu, então, representa o homem que vence obstáculos. Irmãos, é comum vermos pessoas abandonarem a luta, literalmente chutarem o pau da barraca, não é isso? Como diz, ficarem desesperadas por causa dos obstáculos da vida. No entanto, outros, como esse aqui, o Zaqueu, eles conseguem driblar os obstáculos e dar a volta por cima, se reinventar, ser criativo, subir numa árvore. O que não podemos fazer é desistir. Desistir do casamento, desistir da família, desistir de Deus. Segunda verdade, amados. Já falamos da primeira verdade, que sempre vamos encarar obstáculos, e falamos de 4. A segunda verdade é quando damos um passo em direção ao Senhor. Ele vê, Ele sabe e realiza o nosso anseio, o nosso desejo. Essa é uma verdade nesse versículo 5. Olha aí. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, Zaqueu, ele não se intimidou por ser cobrador de impostos. Ele não se intimidou por causa da multidão. Ele não se intimidou porque era de baixa estatura. Muito pelo contrário, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Mas, para sua surpresa,
Quem estava de olho nele era Jesus. Ele queria ver Jesus, mas Jesus já estava de olho nele. Jesus estava ciente, amado, de todo esforço que Zaqueu fez para vê-lo. Já conhecia tudo. Ele sabia de cada obstáculo que Zaqueu precisou vencer. Irmão, Jesus sabe tudo. E isso é confortador. Demais. Ele sabe aonde dói. Ele conhece o teu nome, o meu nome. Conhece o nosso passado. Conhece a nossa história, as nossas lágrimas. Conhece o nosso sofrimento. Conhece a nossa luta. Conhece a nossa dor. E ele não está somente num alto e sublime trono, mas a Bíblia diz que também está e habita com aquele que é contrito e humilde de coração. Ele está lá, está aqui. Ele sabe do seu esforço em buscá-lo, assim como sabia do esforço de Zaqueu em querer vê-lo. Ele sabe tudo. Em todo momento ele sabe das barreiras que se levantam para te impedir, para me impedir de viver mais intensamente para Deus. Amados, Zaqueu queria simplesmente ver Jesus, mas Jesus se revelou de forma surpreendente para Zaqueu. Jesus se convidou para estar na casa de Zaqueu. Ele não foi convidado, ele se convidou. Como o Senhor, Criador dos céus e da terra, ele tem esse direito de entrar. Irmão, Jesus sabe tudo a nosso respeito, ele conhece a nossa história. Como já disse, ele sabe o nosso nome, sabe dos nossos traumas, dos nossos complexos, das nossas esquisitices. Quem não tem as suas esquisitices? Quem não tem? Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. Ele sabe também cada um dos nossos desejos. Jesus sabia tudo a respeito de Zaqueu e por isso se ofereceu para entrar na casa dele. Qual foi a reação de Zaqueu diante de ter se convidado? Olha no versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Irmãos, assim como ele correu para subir numa árvore para ver Jesus, da mesma maneira, a mesma pressa, ele teve também para descer e receber Jesus. Ele tinha pressa. E mais, ele não recebeu Jesus de qualquer maneira. Mas recebeu Jesus o quê? Alegremente. Que lindo! Alegremente. E será que já recebemos Jesus em nossa casa? Em nosso coração? A terceira verdade que eu quero destacar em nosso texto é que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí, o versículo 7 a 10. E vendo isto todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que lindo, amados, que lindo. A atitude de Jesus ao entrar na casa de Zaqueu trouxe muita murmuração da opinião pública. Todos começaram a murmurar, falar entre os dentes. A cidade se alvoroçou. Jesus foi muito criticado por entrar na casa de um homem pecador, de má fama. Todos sabiam, amados, que Zaqueu era um grande pecador. Só que Jesus, diferente dos fariseus da época, Jesus é amigo dos publicanos e pecadores. Ele não veio para aqueles que se acham justos, bons, os santarrões. Jesus não veio para esses, amados. Como médico, ele veio para curar aquele que está doente. Jesus não estava naquela casa ali compactuando com o pecado de Zaqueu. Muito pelo contrário, ele estava sendo luz em meio às trevas. O versículo 7 diz, e vendo todos isto, ou seja, Jesus ali na casa de Zaqueu, devia ter prostituta, devia ter outros cobradores de impostos, Mateus devia estar ali também, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Agora, quem são os murmuradores atuais? Acontece o mesmo hoje ou não?
são aqueles que são impiedosos, aqueles que têm pressa para condenarem, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus falando, olha, você vai na casa desse homem, você vai comer que esse homem que é pecador, ele é sujo, ele é indigno. Irmãos, os murmuradores são aqueles que se acham melhores do que os outros e condenam os outros, apontam o dedo quando tem 3 voltando para ele mesmo, o acusando. Se dependesse desses homens, todos nós ficaríamos de fora do reino dos céus. Então, queridos, feche seus ouvidos à voz dos murmuradores. Não deixe que os fariseus modernos o mantenham longe de Jesus. Errou, pecou, volte-se para ele, conserte o caminho. O mais interessante é que no meio do banquete, Zaqueu ele surpreendeu a todos. No meio daquela ocasião ali, festiva, houve algo de surpreendente. Ele se levanta, amados, e em alto e bom som, olha o que ele diz no versículo 8. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma outra coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmãos, olha, preste atenção. Zaqueu, ele não foi salvo pela atitude que tomou, por ter dado seus bens. Mas a atitude que ele teve revela que houve uma verdadeira conversão. Zaqueu não foi salvo porque deu metade dos seus bens aos pobres, mas sim porque creu em Jesus de todo o seu coração. Se fosse possível ser salvo por meio de obras, por meio de caridade, por meio daquilo que eu faço, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Era só ter mandado, olha, faça o bem, né? Ajude os pobres, distribui cesta básica, que você vai ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Efésios 2,8 diz, pela graça, favor, presente, você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu fui salvo porque eu fui bonzinho. Então, queridos, a obra é uma evidência do salvo e não a fonte da salvação. Agora, o processo de salvação na vida de Zaqueu foi bem interessante. Estou terminando. Primeiro, ele desejou ver Jesus. Lembra? Depois, ele venceu muitas barreiras. Subiu numa árvore e, inesperadamente, Jesus o chama pelo nome e se oferece para entrar em sua casa. O que acontece mais? Zaqueu desce correndo e recebe Jesus alegremente em seu lar. E mais, ele ratificou sua salvação, metendo a mão no bolso. Aí o Mike Pillman, ele diz que quando a conversão atinge o bolso, certamente há algo de real. Porque, irmão, o jovem rico, lembra? Ele abandonou Jesus por causa da riqueza. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois me siga. E ele ficou literalmente transtornado, descaiu-lhe o semblante. Talvez foi até igual o Caim, né? Isso na Bíblia não diz com relação ao jovem rico. Mas ele foi embora triste. Mas Zaqueu não. Ele se converteu de verdade. E foi então, amados, nesse desenrolar de fatos, que o Espírito Santo mudou a vida de Zaqueu. O que eu aprendo com isso? Que Deus não é engessado na sua maneira de tratar o homem e de salvar o homem. Ele tem vários métodos. Na vida de Zaqueu foi todo esse processo. Billy Graham, o maior evangelista do século 20, 21, ele se converteu na pregação de um evangelista chamado Mordecai Ham. E não teve muita influência naquele momento. Não foi nada espetacular, não viu bola de fogo, não viu nada sobrenatural. Mas houve uma mudança de vida e os frutos vieram. O Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele se converteu ao ouvir Billy Graham pregando na sua faculdade. Ele estava lá no cantinho da sala e Billy Graham pregou o evangelho na faculdade. Ele disse que não viu nada de extraordinário, mas algo mudou em seu coração. Houve uma transformação interior. E o que falar do ladrão da cruz, que se converteu em seus últimos instantes ao reconhecer o senhorio de Jesus Cristo? Zaqueu, por outro lado, se converteu entre o desejo de ver Jesus e a predisposição de recebê-lo em sua casa alegremente. E foi nesse interim que sua vida foi
totalmente transformada. A bem da verdade, amados, não importa as circunstâncias da nossa conversão. O que importa é que venhamos nos converter de verdade. Como foi com Zaqueu, como foi o ladrão na cruz, como foi com Billy Graham e tantos outros mais. E depois de ter evidenciado que havia se convertido, Zaqueu ouviu de Jesus a seguinte palavra, versículo 9 e 10. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Irmãos, Zaqueu estava perdido e foi achado. Ele estava morto e foi ressuscitado. Ele estava em trevas e foi literalmente iluminado por aquele que é a luz do mundo. Zaqueu não consertou seus caminhos para só então buscar Jesus. Não. Já viu aquela pessoa? Não, eu vou parar, irmão. Ó, primeiro eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar com tudo para depois ir para ele. Não. Ele foi como estava. E Jesus mudou ele, transformou ele. Então, queridos, não permita que o pecado te afaste de Jesus, mas, no entanto, corra do pecado para Cristo. E não corra de Cristo por causa do pecado. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para o doente. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Nessa linda história, nós vemos um pecador em busca do Salvador, que se encontra com o Salvador, que está em busca do pecador. Entendeu? Zaqueu estava buscando Jesus. Ele queria ver Jesus. No entanto, Jesus também buscava Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E Jesus converteu Zaqueu. Guarde essa palavra no teu coração, meu querido. Em nome de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas palavras graciosas do Mestre eram uma garantia de salvação para Zaqueu. Era uma proclamação em sua defesa diante da multidão ali, diante dos murmuradores que estavam apontando o dedo para ele. Era também uma promessa a todos os homens, para mim e para você, em todos os lugares, em todas as épocas, de que Jesus Cristo salva pecadores, salva aquele que se arrepende de seus pecados e que para Deus não há causa perdida. Amém? Vamos ficar de pé? Zaqueu estava perdido e ele foi achado, porque Jesus é aquele que busca o pecador.